por onde iniciar um estudo a respeito do fim dos tempos. Uma maneira bem segura de realizar essa atividade é começar pelo sermão profético de Jesus, que se encontram lá em Mateus 24 e capítulo 25. Tá? Então nós vamos começar por aqui e com o seguir dos vídeos nós vamos ampliar este assunto, porque o objetivo desse canal é justamente levar até você o conhecimento da palavra de Deus e em especial a respeito do fim dos tempos. Então, o que eu quero falar a partir deste vídeo, sobre Jesus e os acontecimentos futuros. E para isso eu vou começar em Mateus capítulo 24, versículo 8, onde Jesus ele fala ali sobre o princípio das dores, ou o princípio das dores de parto. Tá? Então ele fala sobre diversos assuntos nesses dois capítulos, e o primeiro assunto que ele começa a tratar ali com os seus discípulos são o princípio das dores ou as dores de parto. Então quando nós ouvimos falar sobre o fim dos tempos, a tendência da maioria das pessoas é pensar que acontecerá de uma vez só, ou seja, os eventos aí vão acontecer tudo em poucos dias, num momento só na história. Mas quando nós estudamos sobre a transcendência e a imanência de Deus, nós entendemos que Ele age na história para que os seus propósitos se cumpram. Então o que viria a ser transcendência e imanência? Transcendência significa que Deus ele está acima, né, do mundo material. Deus ele é espírito, diz a Bíblia. E Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele está acima da natureza. Ele não está na natureza, como muitos acreditam, né? Ele está acima da sua criação. Deus está separado da sua criação. Tá? Deus é o Criador. Então a imanência significa que mesmo sendo um ser separado, acima, muito além da sua criação, ainda assim ele, por ser o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente e onisciente, então ele opera, ele age na história do homem, ele age na vida das pessoas, ele age em todos os sentidos para que os seus propósitos, a sua vontade, a sua agenda, se nós podemos dizer assim, ela venha a se cumprir. Tá? Então, embora ele seja um ser acima, muito além, todo-poderoso, onipresente, onisciente e onipotente, né, que está separado da sua criação, ainda assim Deus ele é tão maravilhoso, né, que ele trabalha na história do homem, ele trabalha na história das nações, ele trabalha na história de pessoas em particular, e para que a sua vontade e o seu propósito venham a se cumprir. Então, quando se refere ao fim dos tempos, nós precisamos entender que para Deus o tempo acontece de uma maneira diferente do que acontece para o ser humano. Tá? Nós estamos no Cronos, num tempo, no espaço-tempo, nós estamos limitados então a nascimento, desenvolvimento e aí chega o momento em que nós morremos fisicamente. Deus, ele é eterno, ele não tem início e não tem fim. Tá? Então Deus está no Kairos, no tempo de Deus. O tempo de Deus ele não tem espaço-tempo, ele não está preso ao espaço-tempo como nós. Então se Deus ele age diferente no tempo, olha o que 2 Pedro no capítulo 3, versículo 8 diz, ó, logo amados, não se esqueçam disto, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, mas não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então nós temos aqui várias questões para a gente tratar nesse único versículo aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, onde o apóstolo Pedro aqui está falando a respeito justamente daquelas pessoas que questionam, né? Ah, mas a terra sempre foi a mesma coisa, sempre teve sol, calor, frio, chuva, teve a lua, a noite, né? Sempre as coisas aconteceram do mesmo jeito, e vem o dia e vem a noite, e sempre acontece, cadê o Deus? Onde é que está Jesus? Onde é que está a sua volta? E aí Pedro então ele traz justamente esse entendimento, né? Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou seja, o tempo de Deus não é o tempo do homem. A maneira então que Deus trabalha é diferente da maneira que nós esperamos, tá? A Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Tá? Então Deus ele trabalha de maneira diferente porque Ele não está limitado a espaço e tempo como nós. Deus é eterno. Por isso que para Ele um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Ele pode ver tanto o agora quanto o passado e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Né? Porque Deus ele é o Criador de todas as coisas.
Também o versículo nos ensina que Deus não demora em cumprir sua promessa, ou seja, aquilo que ele tem de promessa, Deus não é bombeiro para chegar atrasado, ou policial para chegar atrasado, né? Deus, ele é correto, ele é justo, ele é certo. Deus não se atrasa e não se adianta. Tudo que acontece no momento certo de Deus. E a Bíblia diz também em Romanos 8, se não me engano 28, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que temem a Deus ou que amam a Deus, né? Também esse mesmo versículo nos ensina que Deus é paciente. Deus, ele está esperando o momento certo, né? Ele tem tudo já dentro da sua agenda, né, do seu plano, do seu programa, está tudo já prontinho. Então, no momento certo, ele vai agir, né, e as coisas vão acontecer segundo a sua promessa e o seu propósito. Outra coisa que o texto ensina aqui é que Deus não deseja que ninguém seja destruído. Deus não deseja o mal, a morte de ninguém, a destruição de ninguém, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando nós vamos lá para o Apocalipse, em vários textos lá, nós encontramos esse mesmo pensamento, essa mesma ideia, né, que João escreveu lá, colocou assim: Deus fez isso para que o homem se arrependesse, os homens se arrependessem. Né? Mas o texto também diz que os homens continuaram, não se arrependeram e continuaram cometendo os seus erros, os seus pecados. Tá? Por 3 ou 4 vezes no livro do Apocalipse fala sobre isso. Então, que todos os juízos de Deus que virão sobre a terra, já guardem essa informação, né? Deus estará trabalhando sobre a vida das nações, dos povos, das pessoas sobre a terra, para que haja arrependimento, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Né? Então Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Ele vai ter que agir de uma maneira mais firme sobre a terra para que o homem tenha a oportunidade de ali, né, reconhecer que Deus é Deus, que Deus tem o poder e o controle sobre todas as coisas, e ali então eu posso se arrepender. Tá? Então, os acontecimentos que antecedem a volta de Cristo sempre aconteceram na história desde muito tempo. Então, uma coisa que a gente ouve muito seguido também é a seguinte: não, mas tu vê, terremotos sempre houveram, vulcões em erupção sempre houveram, né? E tantos outros cataclismos sempre existiram, tsunamis e tal. É verdade, sempre existiram, mas quem é que diz para você que o final dos tempos vai ser voltado só sobre o sobrenatural? O fim dos tempos, Deus, ele tem o controle sobre as leis da física também. Tá? Então a Bíblia mostra em muitos textos do Velho Testamento, principalmente nos Salmos, Deus agindo por meio dos relâmpagos, né? da fumaça que saía das montanhas. Então tudo isso a gente percebe que Deus, ele trabalhava nas plantações, ele fazia com que as plantações do povo de Israel viessem e vingassem, né? Então Deus, ele tem o domínio sobre as leis da física, ele tem o domínio sobre a natureza, porque ele é o criador de tudo isso. Então essas coisas realmente aconteceram, que estamos vendo hoje, né? Vulcões entrando em erupção, e terremotos daqui e dali, como nós vamos ver em Mateus 24, que Jesus disse que haverão terremotos em vários lugares, né? E também fomes e pestes haverão. Então tudo isso já, claro, já acontecia, mas o Sermão do Monte, ali o princípio das dores, ele se trata a respeito de uma intensidade, né? Num aumento, uma diminuição do espaço entre um acontecimento e outro, e no aumento no número desses acontecimentos, tá? Então olha ali, ó, os acontecimentos que antecedem a volta de Cristo sempre aconteceram na história desde muito tempo. O que vai acontecer é um aumento da intensidade destes mesmos acontecimentos. E foi isso que Jesus enfatizou ali no sermão profético, em Mateus 24 e 25. As dores de parto, ou o princípio das dores, é este momento específico na história da humanidade, onde haverá este aumento na intensidade e no número desses eventos. Na natureza, no espaço sideral, né, até fora do planeta Terra vai acontecer coisas, nas relações humanas, na espiritualidade, a chamada apostasia, na moralidade, né, que deve nos alertar para a certeza, garantia e confirmação da volta de Jesus a essa terra. Então tudo que está para acontecer, queridos, está para acontecer para mostrar para o ser humano que Jesus é real, que Jesus prometeu voltar e ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando eu digo igreja, não significa placa, igreja A, igreja B, igreja C, significa pessoas que entraram em uma aliança com Deus. Tá? Pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador
e que estão buscando viver uma vida que agrada a Deus por meio da sua palavra. São esses que Jesus virá buscar, a sua igreja. Tá? E não tem nada a ver com placa. A placa de igreja foi criada ao longo da história. E quais então seriam os eventos apontados pelo próprio Jesus que devemos estar atentos para esperar com certeza o seu retorno? É o que nós vamos ver a partir de agora então. Tá? As dores de parto. Isso está em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14. A versão que eu vou estar lendo aqui está na nova versão transformadora. Tá? A Bíblia de Estudo, nova versão transformadora. Tá? Então, a partir de agora, vamos ver aqui os principais eventos que Jesus narrou, que estariam acontecendo sobre a terra, né, e que seriam o princípio das dores, o início do fim. Não o fim exatamente, mas o início do fim. Então, as dores de parto, nós já vimos a definição recém aí. Tá? Então, as dores de parto, ela será identificada, né, sinalizada por Jesus. Ele sinalizou com alguns eventos. Quais foram esses eventos? Nos versículos 4, 5, 11 e do 23 ao 25 do capítulo 24, Jesus ele destaca aqui o surgimento de muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Tá? Em outros vídeos futuros eu estarei abordando com mais profundidade este assunto. Tá? Então aqui nós vamos ter um panorama, mas em futuros vídeos nós vamos abordar um por um desses assuntos aqui. Então, o primeiro sinal, né, a questão, o caos na área religiosa, na área da espiritualidade. Então, o surgimento de muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Olha o que diz o texto. Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas. Aqui está a forma de você identificar, grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. E aí ele encerra lá no versículo 25, dizendo, vejam que eu os avisei disso de antemão. Então eu já estava falando, preste atenção, quando os caras começarem a mostrar que tem muito poder, que são muito poder, que são representantes de Deus na terra, cuidado, são falsos profetas, falsos cristos, tá? Um segundo sinal está no versículo 6 e a primeira parte do versículo 7 de Mateus 24, que são as guerras e rumores de guerras. Com relação a essas guerras e rumores de guerras, Jesus falou que tudo isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Olha o que ele diz ali, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. É o que a gente vê todos os dias na internet e nos jornais da TV aberta. Né? Esse fulano ameaçou o outro, esse disse que se o outro pisar lá na casca de ovo dele, lá ele vai mandar bala para o outro lado. Então esses rumores de guerras, em alguns lugares guerras, isso aí já vem acontecendo há muito tempo também. Isso vem acontecendo há muito tempo. Então não é para a gente se desesperar. Vocês estão percebendo? Então a mensagem sobre o fim dos tempos não é uma mensagem para causar pânico, não é uma mensagem para trazer desespero, mas é uma mensagem para trazer alerta e esperança de que tudo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. O seu retorno é certo, Ele vai voltar para buscar. Nós temos somente que nos colocar debaixo da sua direção, né, obedecer a Ele em tudo que Ele orienta na sua palavra, e com certeza, então nós teremos a nosso resgate certo, tá? Mas tem mais. Também no versículo 7, a segunda parte, ele diz que haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Em Marcos ou Lucas, se eu não me engano, fala que haverá fomes, né, no plural. Então aqui haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Talvez não seja global isso, mundial, mas haverá em muitos lugares, né, em várias partes. Então muitos países aí, muitos lugares, muitas regiões irão sofrer com a falta de alimento,
não vai ter o que comer, né? E os terremotos também serão em vários lugares, tá? Então pode ser que esteja falando aqui tudo ao mesmo tempo, olha o que nós estamos vendo, né? Está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo em diversos lugares, né? Terremotos em vários lugares, inclusive no Brasil, que não era um local que por histórico não havia terremotos, agora está acontecendo em tudo quanto é canto aí, tá? E também muitos vulcões. Os vulcões eles entram em erupção, na maioria dos casos, por causa dos terremotos, né? Do movimento das placas tectônicas. E no versículo 9 nós temos então também algo que ele vai destacar depois na segunda parte do capítulo, que é o ódio, a perseguição e a morte por causa de Cristo. Então, a perseguição àqueles que servem a Cristo. Tá? Então, também é uma característica do princípio das dores. Tá? O início de uma perseguição a todos os cristãos aí, aos judeus também haverá, né, bastante no fim dos tempos, por causa do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Tá? Também temos aí, no versículo 10 e 12, né, um afastamento da fé, que eu chamo de apostasia. A apostasia ela tem três pontos aqui. Né? O afastamento da fé, o abandono da fé, as pessoas que estavam buscando a Deus e acreditavam e de repente desacreditam, abandonam porque as dificuldades são muito grandes. Um aumento do pecado, então a iniquidade, né? Sem lei, não tem mais regras, não tem mais nada que segura a pessoa vai viver de acordo com o que ela acha que deve ser feito, segundo o seu prazer. E um esfriamento do amor. São três características da apostasia, tá? Um esfriamento sem igual do amor nos últimos tempos. Então muitos se afastarão de mim, diz o texto, versículos 10 e 12, e trairão e odiarão uns aos outros, e o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Tá? Se não me engano, em Lucas, diz assim que pais entregarão os filhos, filhos matarão os pais. Tá? Então o negócio vai começar dentro de casa e vai se espalhar para toda a sociedade. Tá? Isso é a apostasia. É o abandono da fé. O aumento do pecado e o esfriamento do amor. Tá? Tem mais. Em seguida a gente traz aqui uma questão. E por último, nós temos lá no versículo 14 de Mateus 24, Jesus então destacando a questão do evangelismo a um nível global. Tá? Então ele diz o seguinte no versículo 14, ó, as boas novas, né, boas novas que seria o evangelho. Então o evangelho a respeito do reino serão anunciados em todo o mundo para que todas as nações as ouçam e então virá o fim. Tá? Então eu preciso destacar uma coisa aqui para você entender. Ó. Eu já ouvi muitos pregadores falarem que haverá um grande avivamento no fim dos tempos. Não é a realidade que eu vejo no texto bíblico. O texto diz que o evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. O fato do evangelho ser pregado, anunciado em todas as nações, não significa que haverá muitas conversões. Porque um avivamento ou um despertamento, ele está identificado com duas coisas na história. Né? Um senso de arrependimento, então um avivamento ele acontece quando as pessoas elas passam a se arrepender dos seus pecados, a mudar a sua vida com relação à vontade de Deus, tá? E então elas passam a falar mais do evangelho, a falar mais da cruz de Cristo, da mensagem de Jesus, do amor de Jesus para as pessoas. Isso é um avivamento ou um despertamento. O texto aqui está dizendo que as boas novas, o evangelho será anunciado em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, tá? Mas não fala num movimento de conversão de pessoas a Jesus enorme, tá? Então, quando o evangelho chegar a todas as nações ou etnias ou povos ouvirem falar do evangelho, então é sinal de que Jesus está voltando aí. Tá? Então é uma última oportunidade de conversão, vamos dizer assim. Tá? Então é preciso que o evangelho alcance. Talvez isso esteja de acordo com Daniel capítulo 12, versículo 4, né? Onde ele diz que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então hoje nós temos a internet, que é um meio de comunicação assim tremendo. Nós temos as redes sociais, nós temos vários meios de comunicação, onde eu posso falar com uma pessoa agora, neste momento, neste local, lá do outro lado do mundo, simultaneamente. Tá? Então, pode ser que seja já esse mover. Né? E eu acredito que o início de tudo isso está justamente nessa
esse lockdown que houve agora nos últimos 2 anos praticamente, onde as pessoas tiveram que ir mais para a rede social e ali tiveram a oportunidade, muitos tiveram a oportunidade de ouvir mensagens de igreja A, igreja B, igreja C, de pastor A, pastor B, pregador A, pregador B, né, sobre a salvação em Jesus. E é o que eu estou fazendo nesse vídeo também. Eu estou trazendo os estudos bíblicos a respeito de muitos assuntos e principalmente sobre o fim dos tempos, para que você, talvez que chegou a primeira vez nesse vídeo aqui, ou no meu canal, você tenha a oportunidade de ouvir essas explanações, né, o que a palavra de Deus ensina sobre diversos assuntos, e tenha a oportunidade de se arrepender e entregar a sua vida a Cristo, tá? Então é por isso que nós fazemos esses vídeos, para que as almas sejam alcançadas, para que esse tempo, né, esteja sendo de proveito para a vida de muitas pessoas. Então nos ajude, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, envie para pessoas que você deseja que ouçam ou tenham interesse em conhecer sobre o fim dos tempos. Tá? Então haverá um evangelismo mundial. Não significa que haverá grandes conversões, mas todo mundo terá a oportunidade de conhecer a mensagem da cruz, a mensagem do sacrifício de Jesus na cruz, né, da sua ressurreição e da promessa da sua volta para buscar aqueles que aceitarem a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Tá? Então, que este vídeo seja uma bênção para você, que todo esse estudo ele possa abrir o teu entendimento, não para trazer desespero, não para trazer pânico, não para colocar medo em você, mas simplesmente para fortalecer você, para te dar uma esperança de que o Deus que talvez você tenha abandonado, ou que você está servindo e de repente está meio abatido, esse Deus ele era o mesmo ontem, ele é hoje e ele será sempre. E esse Deus ele prometeu que ele voltaria a este mundo, né, Jesus Cristo, para buscar o seu povo. E o seu povo é a igreja de Jesus Cristo, não é placa de igreja. Não é igreja A, igreja B, igreja C. É aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e tem buscado viver uma vida que agrada a Deus por meio da sua palavra. Que esta palavra te abençoe e não fuja do nosso canal, tá? Se você tem gostado, compartilhe, continue junto conosco, que em seguida terão mais vídeos aí para trazer mais entendimento para você, para o fortalecimento da sua fé e para a esperança do seu coração. Que Deus te abençoe.